Sabe por que a Cleandonto é líder em atendimentos odontológicos? Porque você leva a sério cuidar do seu sorriso. Na Cleandonto você encontra um padrão de qualidade incomparável. Clínica geral, restauração estética, clareamento dental, canal, próteses e implantes dentários, ortodontia, cirurgia dos dentes cisos e também com harmonização orofacial. Deixe a Cleandonto cuidar de você. Cirurgião dentista Dr. Frederico Vilarouca. Na rua José Ribeiro Monte, 372, no centro de Icó. Agendamentos pelo telefone 88 99771 2120. Colégio Propósito, agora em novas instalações. O Colégio Propósito oferece o que há de melhor para o desenvolvimento e aprendizagem do seu filho. Contamos com espaço moderno e seguro, profissionais qualificados, currículo e material didático com foco no aluno. Estamos localizados na Avenida Manuel Neto, 371, Centro, Icó, Ceará. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 88996223086. Colégio Propósito, um novo jeito de aprender. Sabe aquela comidinha feita por boinha? É aqui mesmo no Caipira. Aqui você prova da gastronomia regional com receitas típicas do Nordeste, fortalecendo nossas raízes. Temos um ambiente climatizado com capacidade para 40 pessoas, onde pode ser realizado comemorações e reuniões corporativas. No nosso salão principal, temos espaço para mais de 100 pessoas, um ambiente agradável, arejado, ideal para receber você e a família. Como diferencial, oferecemos um espaço ao ar livre, onde as crianças podem brincar, tendo contato com a natureza. Estamos localizados na BR-116, quilômetro 381, próximo à cidade de Icó, Ceará. Nosso telefone para contato DDD 889-8803-1224. Venha viver com a gente essa experiência gastronômica. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó. Atenção você do Icó e de toda a região. Vai construir, reformar e quer economizar? A FC Home Center é o melhor lugar. Aqui você vai encontrar qualidade e preço baixo de verdade. Aqui você encontra tudo em acabamentos com as melhores marcas e ainda vai poder dividir as suas compras em até 12 vezes no cartão com parcelas que cabem no seu bolso. A melhor entrega é na FC Home Center. Grande variedades em tintas, pisos, revestimentos e muito mais. Venha nos fazer uma visita e economizar de verdade. Estamos localizados na Avenida Nogueira Acioli, número 1570. Telefone para contato 889-9352-9068. FC Home Center, tudo para sua casa e construção. Temos recebido várias mensagens com relação às nossas cirurgias e exames. Condições especiais para cirurgias de catarata, glaucoma, pterígio e calagem em até 10 vezes. E para exames, mapeamento de retina, topografia de córnea, retinografia em até 6 vezes. Dando acessibilidade, aos pacientes que nos procuram e condições especiais nesse final de ano. Então nos procure, estamos à disposição. Já temos cirurgias marcadas nesse mês de novembro, já iremos iniciar nossas cirurgias e aguardamos vocês por aqui. Boa noite, nós estamos começando o programa Algo Mais. Mais uma vez, nós estamos no ar e antecipadamente agradecendo a audiência de todos vocês.
Nós estamos sendo retransmitidos pela ICO FM, pelo Radiosnet Estação Vale, pelo YouTube, e nos acompanhe também pelas nossas redes sociais, nosso Facebook e o nosso Instagram. Nós estamos começando o programa Algo Mais. E hoje nós temos a honra, o prazer de ter em nosso programa o pastor Ricardo Alexandre, que é também um dos nossos companheiros aqui da TV Princesa e é o pastor da Igreja Batista aqui em nossa cidade. E, gentilmente, o pastor aceitou o nosso convite. Pastor Ricardo, boa noite. Valdir, boa noite, satisfação, grande alegria estar contigo aqui, viu? Hoje nós convidamos o pastor Ricardo para nós conversarmos. Nós não vamos conversar sobre religião. Nós vamos falar do Criador maior. Nós vamos falar e conversar sobre Deus Pai Todo-Poderoso, seus apóstolos, seus seguidores e outros assuntos dentro da história de Israel, de Jerusalém, da Palestina, da faixa de Gaza e tantos outros assuntos que nós vamos conversar. Pastor, por favor, vamos sentar para que possamos conversar. Então aqui o nosso convidado, o pastor Ricardo Alexandre, como já dissemos, e inicialmente eu queria que o pastor Ricardo... Quem é o pastor Ricardo Alexandre? Muito bem, Valdir. Primeiro quero agradecer mais uma vez o convite de estar contigo aqui no programa Algo Mais, um programa que tem bombado aí na grade da TV Princesa do Vale e sempre trazendo convidados de alto nível, né? Obrigado. E me sinto muito honrado em estar com você nesta noite. Olha, o pastor Ricardo Alexandre, inicialmente aqui, né? Quixeramobinense, nasci ali na cidade de Quixeramobim. Para quem não conhece, Valdir, Quixeramobim é a cidade coração do estado do Ceará, né? Ali em Quixeramobim está, Quixeramobim está ali o marco do centro do estado do Ceará. Minha família, a família Saldanha, também de Quixeramobim, apesar de que a família Saldanha é uma família enorme, né? E qualquer Saldanha é da mesma família. Estou morando em Icó, vai completar 6 anos agora em julho. Um grande prazer de trabalhar na Igreja Batista Regular aqui da cidade de Icó, com aqueles amados irmãos, confiando a mim, né, o ministério pastoral. Sou casado com a Elivânia Saldanha, né, como eu tenho chamado minha galeguinha, e Deus tem nos dado a oportunidade de compartilhar dias gloriosos, né? E mandar aqui um abraço desde já para os meus filhos, né? Lívia, Levira, Eduardo, a Daiane, que também está em Natal nos acompanhando. E o pastor Ricardo é apaixonado por futebol. Já fui mais, viu, Valdir? Apaixonado por futebol. Você gosta de futebol, pastor? Fui goleiro de futebol de salão durante muitos anos, em Quixeramobim. Tem algumas marcas nas mãos, né, da época. E sou apaixonado por livro, eu amo ler, estudar, é um dos meus prazeres, né? Um dos tesouros que eu tenho, é a minha mini biblioteca. A ideia, eu brinco, né? A ideia é alcançar um pouco mais aí alguns volumes. Sou formado em teologia pelo Seminário Batista do Cariri, pela Faculdade Batista do Cariri, também pela FAEC. Atualmente estou fazendo pós-graduação em terapia familiar e, se Deus me permitir, a ideia é avançar aí nos estudos, né? Você terminou teologia? Sim, sou bacharel em teologia pela Faculdade Batista do Cariri, né, pela FAEC, ali em Fortaleza. Nossa formação é com ênfase nas línguas originais, grego e hebraico. Então nós temos aí uma
Qual é a sua igreja aqui? É a Igreja Batista Regular, fica ali na rua Doutor Inácio Dias, número 1985, de frente à popularmente conhecida Praça do Forricó. O pastor Ricardo já está há um bom tempo aqui? Eu vou completar 6 anos agora em julho. No dia 30 de julho, completamos 3 anos aqui em Icó. A Irmandade é boa na igreja? Rapaz, a Igreja Batista Regular de Icó é fantástica. Ainda tem no seu quadro de membros, boa parte, irmão já numa boa idade, ainda desde a fundação. A Igreja Batista Regular, Valdir Icó, é a igreja evangélica mais antiga da cidade, completou agora 66 anos de história no município. A Igreja Batista Regular de Icó, ela só não é mais antiga do que a Igreja Católica, né? Que também é um segmento do cristianismo. Então, é uma igreja fantástica. Olha, os idosos da igreja, Valdir, arrebataram o nosso coração. Nos apaixonamos, eu gosto muito de visitas, então quase todos os dias estamos visitando os irmãos. E é uma festa com a turma, tem sido muito bom. A igreja é muito generosa conosco. Muito bem. Pastor, no início, eu até disse aqui, quando o apresentei, nós não vamos falar aqui de placa de igreja, de evangélicos, não especificamente. Nós vamos conversar sobre a história religiosa do catolicismo, né, do evangelismo, né, e por aí vai. Depois de nós temos conhecimento de tudo que está acontecendo em Israel, em Jerusalém, na faixa de Gaza, na Palestina, tanta coisa já aconteceu e que é preciso que as pessoas tomem conhecimento por que acontece aquilo ali que já é de muitos anos, De vez em quando tem tem um ditado popular que diz que de vez em quando tem eu vou pedir desculpa aqui aos telespectadores, mas é o ditado popular que diz que de vez em quando entre eles tem um arranca-rabo lá, né? Tem sim. Aí o pastor, que é teólogo, que conhece a Bíblia, eu não conheço, eu não sou um profundo conhecedor da Bíblia, mas a gente tem pequenos conhecimentos, porque eu não costumo muito assim ler muito a Bíblia, ler a palavra de Deus, mas a gente tem alguns conhecimentos. Eu redigi aqui algumas perguntas direcionadas a este tema, e eu queria que o pastor, ninguém melhor do que a sua pessoa, para falar sobre esse tema, sobre essas perguntas que eu vou direcionar à sua pessoa. E o povo, pastor, olha a televisão, vê aquela mobilização, aquele movimento, mas não entende, não sabe, a maioria não sabe por que está acontecendo aquilo. Inicialmente, eu queria que o pastor nos desse assim, uma explicação. Por que os israelitas, eles não aceitam Jesus, que era o Messias, porque diz que até hoje ele espera Jesus chegar. E por que é que depois que o senhor explicar, nós vamos falar sobre os apóstolos. Me diga por que eles não aceitam Jesus ser o Filho de Deus. Como é isso, pastor? Muito bem. Valdir, a história israelita é uma história muito antiga, né? Então, não somente no registro bíblico, mas na própria história da humanidade. Mas o fato de Jesus não ser aceito, né, pelos judeus e o povo israelita ainda esperar o Messias, esperar o ungido, o prometido lá do Antigo Testamento, se dá também pelo fato de esperarem um Jesus guerreiro, um Jesus
general lutando para libertar o povo da opressão. No caso, quando Cristo nasce ali no primeiro século, então o povo esperava aquele Jesus prometido, como Jesus guerreiro, o tipo de Davi. Então, quando nós falamos sobre Jesus e o Jesus esperado, também há uma imagem de Davi, o rei Davi em Jesus. Então, Jesus ele seria o sucessor do trono de Davi. Davi foi um guerreiro, Davi foi um general, um militar, que conseguiu unificar as tribos de Israel durante o seu reinado, foi o rei mais proeminente da história de Israel. Após Davi, o seu filho Salomão sucedeu o trono, e a grande promessa é que o Filho de Deus, Jesus, o Messias, o prometido, o ungido, desde lá de Gênesis capítulo 3 e versículo 15, que seria esse Cristo que sucederia o trono de Davi. Quando Jesus nasce no primeiro século, e ele é manifesto ao mundo, e começa então a proclamação ali da libertação, do evangelho e tudo, então o povo esperava que Jesus o libertasse do jugo romano. Era o império da época, né? Então o povo judeu estava submetido ao jugo romano, era a nação de Israel estava submetida ao império, e esperava-se que Cristo pudesse então reinar, assumir o trono e reinar. Quando Cristo então ele não assume esse papel do general montado em seu alazão, de espada em punho para libertar o povo, e isso até é uma questão política também, né? Libertar o povo do jugo romano, isso era uma questão política, né? E tal. Então Cristo ele passa a pregar um evangelho de perdão de pecados, pregando que ele iria se sacrificar, seria morto, ressuscitaria um terceiro dia, e o povo então não entendeu isso, né? E os judeus esperavam esse Jesus guerreiro. Não foi isso que eles viram. E aí... Ele queria um Deus, um Jesus brigando, que brigasse. Por aí, tipo Davi, um libertador. Então Davi era um estadista, Davi foi um dos reis de Israel, e a promessa é que Cristo ele iria assumir esse trono. É claro que tudo isso, biblicamente, acontecerá no futuro, né? Para os cristãos e também para os judeus, isso acontecerá no futuro. Jesus, há uma promessa de uma segunda vinda, e nessa segunda vinda ele assumirá o trono de Davi em Jerusalém, que isso também já é um grande problema, porque tem a questão da construção do templo de Salomão, que foi destruído, o primeiro templo lá no Antigo Testamento, o segundo templo, já no Novo Testamento, no ano 70, quando o general Tito, ele tenta ali, de certa forma, executar os judeus, né? O templo é destruído, e o povo judeu, para não ser exterminado em Jerusalém, ali pelo general Tito, o povo, então, ele se espalha mundo afora, até chegarmos nessa expansão do povo, né? Nessa diáspora, né, do povo, até chegar àquilo que aconteceu na Alemanha, o povo judeu ser quase todo exterminado por Adolf Hitler. Então, se esperava esse Jesus guerreiro, e não foi isso que aconteceu, né? Essa questão política acontecerá no futuro, né? Tem até o reino milenar, é uma questão política em que o povo de Jerusalém será liberto. Mas, como isso não aconteceu naquele primeiro momento, então o Messias prometido, né? Aquele prometido, aquele rei prometido, então ele foi rejeitado. Inclusive em João capítulo 1, o próprio Jesus ele vai dizer, olha, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Então o próprio Jesus, o judeu, foi rejeitado pelo povo judeu por não se apresentar como aquele guerreiro, aquele rei militar que se esperava. E aí a rejeição. Até hoje, o povo se aguarda, né? O povo espera, melhor dizendo, aguarda a vinda do Messias, o Jesus, o Filho de Deus. Eu observo que, eu queria que você me respondesse também, acho que você já deu assim, alguma entradazinha. Por que os evangélicos, eles só gloriam a Jesus? É raro você, em uma igreja evangélica, você vê se eles falando assim, em Deus, eles rogam muito a Jesus, todos os evangélicos.
por que é isso? Muito bem. Quando se trata da história da redenção, né, a história da redenção é o plano de Deus para salvar o homem. Essa história da redenção ela começa lá em Gênesis, com a queda do primeiro casal, Adão e Eva. Com a queda desse casal, né, a queda também é um outro nome para falar da entrada do mal na história humana, né, o domínio do mal sobre o ser humano. Então o homem ele caiu moralmente, e ao cair moralmente, o homem ele não tinha mais como restaurar um estado moral. Então surge o plano da redenção, de trazer o homem de volta ao seu Criador. Então a queda era uma tentativa do homem se tornar autônomo e se rebelar contra o seu Criador, a criação se rebelando contra o Criador. Nesse plano da redenção, nós temos a participação da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, nesse plano da redenção, a participação do Deus Pai foi planejar essa redenção, que seria a eleição de um povo, o destino de um povo retornando para ele. Um povo que se rebelou contra ele no primeiro casal. Esse foi o plano. A participação do Filho era que, nesse plano da eleição e da predestinação, o filho dele participaria dando a sua vida, que seria o pagamento de uma ofensa cometida contra o homem. Lembrando que o pecado de Adão e Eva não é um pecado contra um humano, foi um pecado contra um Deus eterno, significando que um homem, só por ser homem, ele não tinha como pagar essa dívida, ele não tinha como acertar as contas com Deus. A exigência era que um homem, ao mesmo tempo, homem e Deus, ele tinha que satisfazer essa exigência. Foi necessário o Filho de Deus, nesse plano, nascer como homem e, ao mesmo tempo, como Deus. Porque, ao se tornar homem, nascendo ali da Virgem Maria, ele ainda era Deus. E aí, nesse sentido, a ofensa que o homem cometeu contra Deus, que nós chamamos de pecado, poderia ser satisfeita. Deus, Valdir, ele é incrível quando eu falo isso, mas Deus ele simplesmente não pode perdoar pecado. Porque, embora ele seja amor, ele também é justiça. E como um bom juiz, ele simplesmente não pode deixar um criminoso ou alguém que quebrou as suas leis entrar no seu tribunal e simplesmente sair livre sem que nenhuma consequência aconteça. Vamos pensar aqui, imaginar que um amigo nosso ou filho de um amigo nosso, ele de repente perdesse a filha recém-nascida ou de 2 anos, um estuprador, né, que a violentou, tirou a sua vida, aí esse camarada é levado ao tribunal para ser julgado e simplesmente o juiz diz para ele, olha, volte para casa, você está perdoado, o que você fez não vale nada, né, está tudo resolvido, você não deve nada para a justiça, está tudo bem. O que diríamos desse juiz? É um péssimo juiz, é um juiz ruim, ele deixou essa criatura, esse ser abominável que cometeu uma atrocidade dessa natureza, simplesmente voltar para casa sem que nada aconteça. Então nós diríamos, não é um bom juiz. Deus também, ele precisa punir o pecado, ele precisa punir o mal. Para que ele pudesse perdoar o meu pecado e o seu pecado, ele precisou punir alguém. E ele puniu quem? O filho dele, como Deus e como homem, para que essa ofensa, agora no nível eterno, também fosse perdoada. Por isso que Cristo, ele, para os evangélicos, nesse sentido, ele é o centro do evangelho. Ele é o centro da palavra, porque tudo gira em torno dele. Então, quando nós oramos, amém, em nome de Jesus, o nosso perdão de pecados é em nome de Cristo, ele é o mediador, é aquele que está entre Deus e entre o homem. Sem ele, o homem não pode chegar a Deus. Então, por isso que há essa ênfase do evangelho, né, na pessoa de Cristo. Nós estamos conversando com o pastor Ricardo Alexandre. Eu gostaria de pedir a produção para rolar aí os nossos comerciais, os comerciais do programa Algo Mais, e em seguida a gente volta com o pastor Ricardo Alexandre. Cerealista Lima, distribuidora de alimentos. Tudo em cereais, açúcar e coense com empacotamento próprio. Arroz panelaço, café, macarrão, flocão, bolacha, margarina e muito mais. Visite-nos. Estamos na Avenida Nogueira Acioli, número 1030, em frente à Univers. Telefones para contato 99651-7555 ou 99651-7557. Cerealista Lima, distribuidora
Distribuidora de Alimentos, alimentando você e sua família em Icó, Ceará. Farmácia Dona Maria, tradição é tradição. Farmácia Dona Maria, medicamentos éticos, genéricos e similar. Lab São Vicente, laboratório de análise clínica, sob o comando e a direção da doutora Ariane Anike. Todos os exames para você, exames laboratoriais no Lab São Vicente. Irmão GG em Lima Campos. E agora, no Triângulo de Lima Campos, você se depara com Pousada e Restaurante Agreste. Grupo Irmão GG. Supermercado Irmão GG, Móveis e Eletro Irmão GG e Madeireira Frei Damião do Grupo Irmão GG. Você sabe que com saúde não se brinca, certo? E quando se trata de cuidar do seu bem-estar, a água é essencial. Não esqueça de beber água, afinal, ela é o alimento mais importante para o seu corpo. A água cristalina das Ribeiras entrega o melhor para você. Hidrate-se com confiança e sinta a diferença. Água cristalina das Ribeiras, cuidando da sua saúde. Experimente e desfrute de uma hidratação de qualidade. Procure um de nossos distribuidores autorizados ou ligue para 88 21 48 07 16. Refresque-se com a escolha certa. Farmácias Conviva. Somos 2 farmácias localizadas aqui na Avenida Nogueira Acioli, bem no centro da cidade, com uma equipe super preparada e pronta para te atender. Medicamentos com qualidade, atendimento humanizado e preço exclusivo. Somos as Farmácias Conviva, há mais de 10 anos no mercado, entregando o melhor para a sua saúde. Venha nos fazer uma visita. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o Dr. Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna Medical São Lourenço, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DDD 88 998 696619 ou faça uma visita presencial na Rua Francisco Maciel, número 2414, no centro de Icó, Ceará. E tenha uma experiência única em cuidados médicos. Dr. Fábio Nobre. Nós estamos de volta com o programa Algo Mais, hoje com o nosso convidado ilustre, o pastor Ricardo Alexandre, da Igreja Batista, que nós estamos conversando um pouco de religião, não é nem religião, nós estamos debatendo o Deus, a palavra de Deus, como começou, ele como teólogo está nos explicando. Nós gostaríamos de agradecer aí o pessoal da água cristalina das Ribeiras, aqui do Solo Icoense, o pessoal aí das farmácias Conviva, muito obrigado aí pelo apoio das farmácias Conviva. Mandar uma boa noite ao Dr. Márcio, das farmácias Conviva, sua esposa Mirella, a todo o pessoal aí das farmácias Conviva, minha amiga Gabriela, Luciana e todos os funcionários aí que faz e compõem as 2 farmácias Conviva aqui no Icó, no Ceará. E também lá em Lima Campos, lá os Irmãos GG, Gutenberg, Guilhermino, e do Grupo Irmão GG, muito obrigado pelo apoio que vocês nos dão, meu amigo Gutenberg, Guilhermino, a todo o Grupo Irmão GG, ao pessoal da Cerealista Lima, meu amigo Silão Lima, obrigado, Cerealista Lima, alimentando você e toda a sua família. Agradecer também ao pessoal do Lab São Vicente, Laboratório de Análise Clínica São Vicente, a pessoa da doutora Ariane Anike Avelino, Muito obrigado pelo apoio, meu amigo Genismar, da farmácia Dona Maria. E agradecer também ao doutor Fábio Nobre, ele que é gastro endoscopista, né? Doutor Fábio, boa noite, obrigado pelo apoio. Dá um abraço aqui também ao meu amigo Baruca, né, que nos assiste também lá na cidade do Paranaíba, no Piauí, né, o seu filho Pedro Paulo, que me corre, e a sua esposa Leila, gente boa demais. Um abraço, meu amigo Baruca. Voltando aqui para o pastor Ricardo. Pastor, muita gente também pergunta
O menino Jesus, aos 13 anos, o menino Jesus se deparou em uma conferência, em um debate, em uma discussão católica, onde os reis, muita gente, intelectuais, mestres. E o menino Jesus foi lá com a sua mamãe Maria, e ele disse à sua mãe, segundo está na Bíblia, que ia participar do debate. E a mãe não vai, mas ele, com 13 anos, ele foi lá, subiu e bateu de frente com todas aquelas pessoas que estavam lá, e ficou todo mundo pasmado com o conhecimento daquela criança, daquele adolescente. Como é que a Bíblia explica isso? Muito interessante, né? Você, ao citar essa passagem de Jesus indo, né, ao templo de Jerusalém com seus pais, e na ocasião conversando com os doutores da lei que estavam no templo, deixando eles admirados com o nível de conhecimento, intelectualidade sobre a lei mosaica, né, sobre o Antigo Testamento, e eles ficaram admirados demais. Valdir, precisamos entender que Jesus era um judeu. Então, como um menino judeu era educado no judaísmo? Então, uma criança israelita, ao nascer, ele era acompanhado pela mãe em torno de 3 a 4 anos, né? E ali a mãe iria educando, né? Isso dentro da lei, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 9, tem uma ordem de que o judeu deveria ensinar o filho a lei de Moisés, quando fosse ao roçado, sentado à calçada da sua residência, ao jantar, ao deitar, ao levantar. Então a criança, o judeu, ao nascer, ele já era instruído na lei desde o nascimento. E acompanhado pela mãe, que seria aquela época do desmame, né? Tinha até uma festa para poder a criança ser desmamada e ter uma passagem de rito, onde a partir daquela idade o filho seria educado agora pelo pai. E a educação, ela tinha como principal base a lei judaica, os ensinos da lei de Moisés. Jesus, ele foi um menino que também seguiu o mesmo processo. Ele foi instruído pelos pais desde criança. A diferença entre Jesus e uma criança comum é que Jesus, ao nascer gerado de um milagre pelo Espírito Santo na Virgem Maria, ele não tinha o efeito da queda que nós temos. O efeito da queda, como mencionei há pouco tempo, né, a queda moral no pecado que o primeiro casal levou a humanidade com eles. Então Jesus, ao nascer somente do milagre gerado pelo Espírito, então não houve essa transmissão da queda para ele, não houve a transmissão do pecado. Então ele tinha uma percepção maior, ele tinha uma capacidade intelectual maior, ele tinha um QI elevado, porque nenhum efeito da queda estava sobre ele. Isso fazia com que ele pudesse ter um nível maior de intelectualidade também. Então, quando aos 12 anos de idade, ele conversa com os doutores, eles ficam impressionados pelo nível de conhecimento que aquela criança tem. E lembrando, Valdir, que naquela idade, o menino Jesus, ele já tinha consciência de que ele era Deus. Quando ele diz, eu vou para a casa do meu pai, e a mãe dele, quando encontra ele, ele diz, eu estava na casa de meu pai. Quando ele fala casa de meu pai, lembremos que o templo, para o judeu, era a morada de Deus. Então, para os judeus, onde Deus morava? No templo. Então, se o templo fosse destruído, o povo ficava louco, porque Deus não estava mais entre eles. Então, o templo era o símbolo físico da morada de Deus. Então, Jesus, ele já tinha uma consciência de que era filho de Deus e ele também era Deus. Mas lembremos que, como Deus, também humano. Então, ele precisou ser desenvolvido como um ser humano normal. Indo à escola, lembremos que naquela época também tinha escola, né? Havia 2 grandes faculdades na época, né? Paulo frequentou uma dessas faculdades, né? O apóstolo Paulo. Então Jesus, ele foi instruído na lei por José, o seu pai adotivo, e por sua mãe. E ele aprendeu como qualquer criança comum aprenderia a lei de Moisés. Eu também lhe perguntaria, pastor Ricardo, Jesus, depois dessa participação, né? Desse episódio e tal, aos 13 anos, Jesus desapareceu. Entrou no anonimato.
Jesus sumiu, aquele menino sumiu. Quando veio aparecer, Jesus tinha 30 anos. Isso. E aos 30 anos, Jesus foi fazer sua peregrinação, foi curar, foi rezar, e chegou a morrer com 33 anos, que a gente conhece a história. Onde estava Jesus nesses 17 anos? Onde estava o menino Jesus? Muito bem, uma excelente pergunta, Valdir, fantástica mesmo. Valdir, os escritores bíblicos, eles fizeram uma seleção dos eventos que aconteceram com Cristo para registrar. E lembremos que no primeiro século, um cidadão com uma idade recente, ele jamais seria ouvido. Então, estamos falando de uma época onde a idade era muito importante para quem era mestre, para quem era doutor, para quem iria ensinar. Então, os autores, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eles fizeram uma seleção desses materiais que seria importante para os seus leitores. Aqueles que iriam, primeiramente, ler o seu material e, posteriormente, os leitores com o passar dos anos. Então, todos eles fizeram uma seleção desses eventos que aconteceram com Cristo e registraram aquilo que eles entendiam que era importante para os seus primeiros leitores, para a igreja, que inclusive também já existia, porque quando os evangelistas começaram a escrever os livros, os eventos já tinham acontecido anos antes. Por exemplo, Marcos, se considerarmos que Marcos foi o primeiro livro a ser escrito, ele foi escrito em torno de 25 anos depois que Cristo voltou ao céu. Então, a igreja já existia, né? Já tínhamos aí em torno de 20, 25 anos da existência da igreja que nasceu em Atos capítulo 2, e eles escreveram aquilo que seria importante. Então, a resposta é, esse período todo que Jesus esteve no anonimato, ele esteve no anonimato certamente continuando seus estudos na lei de Moisés, trabalhando na carpintaria com o seu pai, né, para sustentar a família. Possivelmente José, voltando aqui atrás, possivelmente José já tinha falecido na crucificação de Cristo, porque José não aparece mais, só aparece Maria. Então, possivelmente ele já tivesse falecido, e Jesus, como filho primogênito, o filho mais velho de Maria, ele assumiu o papel de o responsável pela casa. Isso era cultura. Nós temos nas Escrituras 5 irmãos de Jesus, né? Então, nós temos lá em Marcos 3, uma passagem que Jesus ele está reunido, pregando o evangelho, e a família chega para buscá-lo, né? E aí falam para ele, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí à tua procura. E aí menciona na passagem 5 irmãos de Jesus, né, homens e mulheres. Então nós temos esse registro da Escritura, está lá em Marcos capítulo 3, e possivelmente nesse período Jesus ele estava cuidando da sua família, cuidando da carpintaria, até que chegou o momento da idade certa dele assumir o seu ministério como mestre. Valdir, naquele período, sabe qual era a idade em que as pessoas de fato tinham assim, espaço para falar? Aos 60 anos. Então, no primeiro século, qual era as pessoas que de fato eram consideradas no conselho, na autoridade? Eram os idosos. Nós estamos conversando com o pastor Ricardo e nós gostaríamos de pedir à produção. Vamos aos nossos comerciais aqui da TV Princesa do Vale e a gente volta já com o pastor Ricardo, dando continuidade com essa história bíblica. Temos recebido várias mensagens com relação às nossas cirurgias e exames. Condições especiais para cirurgias de catarata, glaucoma, pterígio e calagem em até 10 vezes. E para exames, mapeamento de retina, topografia de córnea, retinografia em até 6 vezes. Dando acessibilidade, né, aos pacientes que nos procuram e condições especiais nesse final de ano. Então nos procure, estamos à disposição. Já temos cirurgias marcadas nesse mês de novembro, já iremos iniciar nossas cirurgias e aguardamos vocês por aqui. Sabe aquela comidinha feita por banheiro? É aqui mesmo no Caipira.
Aqui você prova da gastronomia regional com receitas típicas do Nordeste, fortalecendo nossas raízes. Temos um ambiente climatizado com capacidade para 40 pessoas, onde pode ser realizado comemorações e reuniões corporativas. No nosso salão principal, temos espaço para mais de 100 pessoas, um ambiente agradável, arejado, ideal para receber você e a família. Como diferencial, oferecemos um espaço ao ar livre, onde as crianças podem brincar, tendo contato com a natureza. Estamos localizados na BR-116, quilômetro 381, próxima à cidade de Icó, Ceará. Nosso telefone para contato DDD 889-8803-1224. Venha viver com a gente essa experiência gastronômica. Aqui na Só Peças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com a Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para o seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, centro, número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o Dr. Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna Medical São Lourenço, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DDD 88 99869-6619 ou faça uma visita presencial na Rua Francisco Maciel, número 2414, no centro de Icó, Ceará. E tenha uma experiência única em cuidados médicos. Dr. Fábio Nobre. Está pensando em construir ou reformar? Em nossa cidade, você pode contar com a Pereira Construções. Aqui você economiza de verdade e encontra tudo em um só lugar. Contamos com materiais elétricos, hidráulicos, tintas e vernizes, ferragens, ferramentas, forro de PVC e variedades em geral. Ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão. O que está esperando? Faça já o seu orçamento pelos telefones DDD 88 99830 8338 ou 3561 1017. Estamos na Rua Francisco Maciel, número 2189, no centro de Icó, na organização Laucimar e Marta. Pensou em construir ou reformar? Pensou Pereira Construções. Sabe por que a Cleandonto é líder em atendimentos odontológicos? Porque você leva a sério cuidar do seu sorriso. Na Cleandonto você encontra um padrão de qualidade incomparável. Clínica geral, restauração estética, clareamento dental, canal, próteses e implantes dentários, ortodontia, cirurgia dos dentes cisos e também com harmonização orofacial. Deixe a Cleandonto cuidar de você. Cirurgião dentista Dr. Frederico Vilarouca. Na Rua José Ribeiro Monte, 372, no centro de Icó. Agendamentos pelo telefone 88 99771 2120. Nós estamos de volta com mais um bloco aqui do programa Algo Mais, né? Como já dissemos, com o pastor Ricardo, que é também o nosso companheiro aqui, apresentador do programa JV Notícias. Pastor, falávamos no bloco anterior, né, de Jesus. Jesus voltou 30 anos e Jesus compôs seus apóstolos, né? Ele criou. Eu queria que, só uma pergunta aqui, que eu redigi aqui, na cidade da Grécia, onde o apóstolo Paulo pregou
que fundou as igrejas, o apóstolo Paulo? Muito bem. Paulo, ele esteve na Grécia, né? E ao estar na Grécia, ele foi a um local, né, que era o local onde se discursava, o Areópago, né, também conhecido como a praça, e ali é onde se reuniam os intelectuais para discutir temas relevantes. Então, Paulo, estando na Grécia, ele teve a oportunidade de discursar nesse local. É claro que, pelo fato da discussão estar num campo mais de divindade, né, e da religião, os gregos não deram muito atenção. Mas nós temos ali, por exemplo, a igreja de Corinto, né, ficava ali na região da Grécia, e foi uma das igrejas que o apóstolo, por um ano e meio, esteve ensinando, discipulando a igreja. Paulo foi o teólogo, o intelectual, né, da igreja, foi o homem que sistematizou todo o ensino de Jesus. Nós temos pelo menos aí no Novo Testamento 13 cartas de Paulo, sistematizando todo o ensino de Cristo, aquilo que ele pregou, né, durante o seu plano terreno aqui na terra. Paulo também foi o teólogo que fundou mais igreja, foi o missionário dos gentios, né, um dos apóstolos que foi pregar aos gentios, porque os 12 apóstolos eram judeus que desenvolveram seu trabalho com os judeus, igrejas ali que ficava mais composta por judeus. Paulo não, Paulo ele foi para Roma, Paulo ele foi para Galácia, foi para a Ásia, Europa, e planejava ir para a França, né? Mas infelizmente não deu a tempo, porque ele foi executado em Roma, indo até Roma. Então Paulo foi o missionário mais proeminente na história do cristianismo, sem falar que antes de ser apóstolo era perseguidor da igreja, matava crianças, mulheres grávidas, queimava igrejas inteiras, até que um dia ele teve um encontro com Jesus e isso mudou radicalmente a vida dele. Impressionante. Impressionante. Qual é o livro mais extenso, assim, da Bíblia? Se considerarmos Salmo, né, que é um livro de cânticos, seria o mais extenso, né? Nós temos ali 150 cânticos, alguns chamam de capítulos, mas o livro de Salmos é um livro de poesia. Então nós não chamamos de capítulos, mas de versos, ou, né, dentro desse aspecto da poesia. Então o Salmo é o livro mais extenso, né, de todas as escrituras. Nós temos aí o livro de Isaías, que são 66 capítulos, são os livros mais extensos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos o livro de Atos, com 28 capítulos, né? O livro de Atos, ele conta a história da igreja, né? Um livro que tem narrativas falando sobre a expansão da igreja no primeiro século e até onde os apóstolos conseguiram chegar na proclamação do Evangelho. Eu perguntaria também ao pastor, meu conhecimento, que você falasse um pouquinho da prisão de Silas e como ele foi libertado. Certo, né? Então a prisão de Silas e como foi que Silas foi libertado. Isso é um item que tem na Bíblia que pouca gente conhece. Na prisão, Silas, né, juntamente com Paulo, né, estavam aprisionados depois de serem surrados por conta de serem acusados de estarem causando um rebuliço na cidade por conta da pregação do Evangelho. E aí os cidadãos daquela cidade, incomodados com a pregação do Evangelho e inclusive com um prejuízo financeiro por conta da pregação e dos ídolos, né, que eles fabricavam e a população comprava, então foram presos. Então houve ali um milagre, né? Enquanto estavam presos, houve um terremoto e as grades da prisão se abrem, e com a abertura desse ato milagroso, né, então eles são libertados da prisão. Interessante que todo mundo, o carcereiro e tudo mais, achavam que todo mundo tinha ido embora, junto com o que aconteceu ali na prisão. Mas ele até pensa em se matar, e fala, olha, não faz isso porque todos nós estamos aqui. Mas isso se deu dado um processo de uma revolta do povo contra a pregação do Evangelho. Foram surrados, presos, e aí durante a noite eles cantando na prisão, e isso até é loucura para os presos. Como é que pode? Foram surrados, estão aí com vergonhas nas costas, estão cantando.
Por que é interessante, Valdir, que a mensagem do Evangelho, ela traz conforto e contentamento para aquele que acredita na mensagem, não só pelo fato da circunstância, mas pelo fato daquele, né, que traz ao seu coração contentamento e esperança, que é o próprio Cristo. Então eles estavam contentes, não por conta da circunstância, mas pelo fato de saberem que aquilo tudo era algo que tinha uma causa, e uma causa que valia a pena sofrer o que sofreram, né? Então nós temos esse caso interessante de Silas, Pedro, João, outros que também foram presos. Paulo, em alguns momentos, quase foi executado, né? Em algumas cidades por conta da proclamação do Evangelho, que causa ribuliço aonde vai, né? Pastor, isso acontecia aonde? Mais precisamente aonde? Em Israel? Sim, assim, as viagens missionárias de Paulo percorreu várias cidades, né? Então nós temos ali a Galácia, que é uma espécie de região composta por várias cidades. Nós temos a Macedônia, muito conhecido por Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. Então, em cada cidade que eles iam, sempre tinha movimentos, né? Em alguns casos, até tentativa de assassinato dos discípulos e dos apóstolos, né? Por exemplo, Paulo, ele foi preso em Roma 2 vezes. O primeiro encarceramento, ele passou 2 anos preso, uma espécie de prisão domiciliar. Depois ele foi solto e preso novamente. Possivelmente quem delatou onde Paulo estava foi o melhor amigo dele, chamado de Alexandre o Latoeiro, né? E na segunda prisão Paulo não saiu mais vivo, né? Dali ele foi executado pelo Império Romano, né? Teve a sua cabeça cortada pela espada de Roma. Então, aonde eles iam, né? Isso aconteceu em várias cidades. Onde eles iam sempre tinha algum tipo de arruaça nesse sentido, né? Pastor, quem preveu o Apocalipse? Ok, muito bem. Na verdade, Valdir, nós temos não só uma pessoa falando sobre os eventos escatológicos, né? No Antigo Testamento nós temos várias profecias, Isaías falando, Jeremias. Nós temos um livro que fala especificamente sobre isso em detalhes, que é o livro de Daniel. Ele vai falar sobre os últimos dias, o que acontecerá. Nós temos João, que escreveu o Apocalipse, o último livro inspirado, né? E ele traz em detalhes o que vai acontecer nos últimos dias. Lembrando que parte das profecias já até aconteceram ali no 1º século, né? Até aconteceram no 1º século. A ideia do Apocalipse é o derramar da ira de Deus sobre as nações que se mantêm rebelde ou se manterão rebelde à sua palavra, a proclamação do seu evangelho. O próprio Cristo, ele diz em Mateus 24, ali tem uma série de profecias de que haverá uma multiplicação intensa da imoralidade, né, do pecado, do erro, ao ponto de ele comparar esse acréscimo do pecado como dores de parto. Ele vai dizer que nos últimos dias, e nós já estamos vivendo, viu, Valdir, os últimos dias começaram com o nascimento de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 1 vai dizer que os últimos dias se deram início com o nascimento dele, e ele diz que nos últimos dias haverão o acréscimo de traições, o acréscimo da forma natural das pessoas se relacionarem, né, que nós estamos vivendo isso hoje, ao ponto dele dizer que a imoralidade, o pecado, a iniquidade, crescerá tanto que se tornará natural. Ou seja, aquilo que era imoral, hoje é considerado como a coisa mais normal do mundo. Estamos vivenciando isso. Então, quando você pergunta sobre o Apocalipse, todos esses aspectos estão dentro desse plano do fim dos tempos, do fim dos dias. Inclusive, Valdir, em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo ele vai trazer uma descrição da sociedade dos últimos dias. Ele vai dizer que nos últimos dias os homens serão egoístas, amantes do dinheiro, amantes da fama, serão ingratos, desafeiçoados. A palavra desafeiçoados é para dizer que nos últimos dias as pessoas elas não terão mais um apreço, uma afeição e uma estima pela vida alheia. A ideia é até que já nascem sem afeição natural. Aquilo que a gente nasce como amor, como carinho, nos últimos dias as pessoas já nascerão sem isso, ao ponto da sociedade viver em um colapso, né? Quando você pergunta sobre a guerra de Israel, você falou lá no início, tudo isso acontece por um fato simples de egoísmo, de poder, quem manda mais, quem pode mais,
sem lembrar de que pode ser resolvido com o perdão, com o amor, com o apreço pela vida alheia. Então nós estamos vivendo isso, Valdir. As traições. É uma sociedade, Paulo descreve a sociedade como essa sociedade difícil. Ele diz tempos difíceis. A palavra lá para tempos difíceis, no original, é para um animal selvagem indomável. Ou seja, a sociedade dos últimos dias será como um animal selvagem, indomável. Essa é a característica. Mas já estamos vivendo isso. Já estamos vivendo. Isso faz parte do que nós chamamos de apocalipse. As dores de parto. Como é que a mulher que o processo da mulher que vai ter um filho? As dores começam pequenas e as contrações elas vão aumentando e as dores vão, né, aumentando até chegar o momento dela dar à luz. Cristo ele diz que o fim dos dias é semelhante a uma grávida que está para dar à luz. O mal ele vai se intensificando dia a dia. Até mesmo doenças, viu? Ele vai dizer que catástrofe, doenças, elas vão aparecer em uma intensidade muito maior que vão assombrar o mundo. Eu não vou dizer para você que a pandemia passada foi ali, já estamos às portas do fim do mundo. Mas eu diria para você de que a pandemia que nós vivemos há poucos anos, né, há poucos dias, é apenas a parte das dores de parto. Virão outras maiores, né? Virão outras maiores. Se não acontecer, então Cristo ele seria um mentiroso. E nós acreditamos que a palavra dele não falha. Vai acontecer. Não foi à toa que Baby Consuelo, em pleno carnaval de Salvador, multidão, 1 milhão de pessoas, entrou nesse assunto juntamente tema, né? Com Ivete Sangalo. Ela disse que daqui 5 anos, 10 anos, o apocalipse vai acontecer. E em seguida, Ivete Sangalo disse que ia macetar o... Você viu isso aí? Sim, viu? Acompanhei. Eu acho que elas foram muito felizes. Principalmente a Baby Consuelo, que começou. Ali não era local de se falar nisso, né? Ali estava todo mundo brincando. Ali eu não sei quem era que estava lá. Sim. Se era o diabo, se era o Satanás, se era Deus, Jesus. Mas é um momento que tá todo mundo alegre, bebendo e tal. Eu acho que a Baby foi infeliz em ter entrado nesse assunto naquele momento. Sim. Olha, Valdir... E mais infeliz ainda foi a resposta da Ivete. Mas veja bem, Valdir, eu concordo contigo. Acredito que aquele ambiente não era um ambiente adequado para aquele momento. A Ivete, imagino eu que ela respondeu da forma que respondeu, porque a Ivete, ela não é membro de uma igreja, não conhece essa linguagem bíblica, né? E por mais que tenha ouvido, é algo estranho para alguém que, até mesmo que tenha um conhecimento escriturístico, que tenha um entendimento bíblico sobre o Apocalipse, é um assunto complexo. Imagina para alguém que não tem esse domínio. Então, acredito também que foi infelizmente, né, um momento inadequado. Inclusive, quando, Valdir, o evangelho ele é pregado de forma inadequada, no momento errado, na hora errada, as pessoas não entendem. Na verdade, tem prejuízo, que para mim foi o que aconteceu. Né? Para mim foi um prejuízo, surgiu um debate vazio, diante de um tema tão complexo, que não trouxe, na minha percepção teológica, não trouxe benefício, só trouxe mais malefício do que esclarecimento sobre o tema, que é tão importante que precisa ser trabalhado de forma adequada. Né? Que o mundo inteiro viu. Né? Exatamente. Exatamente. Pastor, quem batizou Jesus? Opa! João Batista foi aí o homem, né, que teve o privilégio de batizar Jesus. João Batista ele ainda era da família de Jesus, né? A mãe dele era prima de Maria, né? Prima de Maria, Isabel. E quando Maria ficou grávida de Cristo, ela foi passar uns dias com Isabel, e chegando lá, Isabel grávida de João Batista, né, as crianças se movimentaram no útero das mães, né, como se fosse uma espécie de sinal, né, daquilo que estava para acontecer. Lembrando, Valdir, que João Batista ele é considerado nas Escrituras como um precursor de Cristo, ou seja, aquele que veio para preparar o caminho para Jesus. É tanto que quando ele vê Cristo pela primeira vez, já depois de adulto, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
quando discípulos de João Batista falaram que Jesus também estava batizando depois que assumiu o ministério, então João Batista falou o seguinte: olha, importa que ele cresça e que eu diminua, reconhecendo que o trabalho dele era ter preparado a chegada do Messias, do menino. Daí, Valdir, a importância também de todo aquele tempo do anonimato. Então eles praticamente tinham a mesma idade. Então João Batista estava preparando o caminho, né, para a chegada. Era como se fosse aí uma espécie de, sei lá, de secretário, né, dos nossos dias de hoje, uma espécie de alguém que prepara todo o ambiente para o artista, para aquele que vai chegar para palestrar, para falar, né? Uma espécie de assessor, né? Essa era a palavra que estava vindo aqui na minha mente. Então João Batista, na língua mais moderna, foi esse que preparou a chegada de Cristo. E foi o homem que também batizou Jesus, né? E quando ele vê Jesus, ele diz: olha, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus fala o seguinte: olha, deixa como está, porque é assim que tem que ser. E aí ele batiza Jesus Cristo. Outra coisa que eu tenho a maior curiosidade de saber também, pastor, é como foi que Jesus procedeu na escolha daqueles apóstolos, onde nós temos inclusive aquela foto, né, com a ceia larga, belíssimo, Jesus sinal, assim, né? Como foi aquela escolha que foi Paulo, Pedro, Simão, os apóstolos de Jesus? Olha, bem rapidinho. Ok. Olha, Valdir, nós não temos no registro bíblico o critério que ele utilizou. Assim, olha, ele seguiu esse critério e tal. O fato era que todos eram judeus, e como Jesus ele veio para o seu povo, então ele escolheu para o seu grupo 12 apóstolos, que também é uma referência aos 12 patriarcas do Antigo Testamento, filhos de Jacó. Então, nós temos 12 apóstolos, 12 patriarcas, isso uma referência aos líderes do povo judeu, e ele escolheu, eu não diria de forma aleatória, ele seguiu certamente o critério que não nos foi revelado, mas eu diria para você que não foram os melhores homens, viu? Ele não escolheu os melhores, nem os mais capacitados, e nem mais os influentes. Na verdade, eram homens marginais, como Cristo também era um homem marginal. Ou seja, eles estavam vivendo à margem do império, em uma cidadezinha que ninguém esperava nada que saísse de lá, Nazaré, né? E então ele escolheu com base em um critério que ele estabeleceu, mas que não foi deixado, registrado nas escrituras. Mas escolheu não os melhores. Eu acho que talvez os mais difíceis homens que tinham para se escolher. E ele treinou e deixou doutores, viu? É verdade. Ultimamente, o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve num encontro onde ele participa de vários países, e ele fez um pronunciamento lá que a mídia, segundo a mídia do mundo inteiro, está badalando isso aí, porque disse que ele foi muito infeliz com o pronunciamento dele quando ele quis comparar ou comparou o Natanael, o primeiro-ministro Benjamin Natanael, que é o primeiro-ministro de Israel, com o Adolfo Hitler. Faz um rápido relato sobre isso, que o mundo inteiro, a mídia inteira, fala que Lula se queimou. Inclusive lá em Israel já disse que Lula já é uma persona não grata lá no país. Nunca mais vai lá. Eu acredito, Valdir, que o nosso presidente, a quem nós temos muito respeito, é o presidente de todos os brasileiros, eu acredito que a fala dele foi infeliz. Porque o Holocausto, Valdir, foi uma mancha na humanidade incomparável com qualquer evento. Nem mesmo a cortina de ferro, Stalin e tudo mais que nós conhecemos se compara com o que aconteceu com o Holocausto. Quando ele cita isso, eu entendo por conta das crianças que são mortas e tudo mais, e situações que acontecem, mas precisamos entender que na guerra entre palestinos e Israel, ou entre Hamas e Israel, eles usam crianças como escudo humano. Isso é um fato. No entanto, a mídia não fala sobre isso. Né? Isso é praxe dos países árabes, principalmente em guerras. Eles usam crianças como escudo humano, crianças que são treinadas para a guerra. Se você olhar para Israel, ninguém vê uma criança israelita morta na rua em um período de guerra. Ninguém vê uma criança israelita empunhando arma em uma guerra.
Por quê? Porque os israelitas, eles protegem suas crianças. Enquanto que esses grupos extremistas, eles usam crianças como escudo numa tentativa de ganhar espaço para continuar o ataque. Então, eu diria que o nosso presidente ele foi infeliz, e o Lula, nosso presidente, ele sabe disso. Ele é um cara inteligente, né? Eu diria que a fala é mais ideológica do que histórica. Felizmente, nós temos visto acontecer uma tendência mundial, há uma questão ideológica que afeta a política e afeta a vida das pessoas. Acredito que a reação de Israel, dado a questão da comparação, foi legítima, porque o que aconteceu com o Estado, com o povo judeu, foi um extermínio. Então Adolf Hitler, ele se considerava, junto com os alemães, um povo superior. E os judeus eram considerados uma raça inferior. Isso é até um conceito da evolução. Então, se é uma raça inferior, ela precisa ser abatida. Tem uma questão econômica envolvida aí. Os judeus eram homens ricos na Alemanha, eram empresários. Adolf Hitler, ele entendia que eles estavam roubando dinheiro na concepção dele, e aí foi um argumento para tentar convencer os alemães de que os judeus eram uma ameaça. Mas não foi só os judeus que foram mortos. Homossexuais também eram exterminados, porque eles não aceitavam essa prática, né? E aí eu acho que foi uma fala infeliz e mais ideológica do que uma fala apropriada a um líder mundial, que é o Lula. O Lula é um líder mundial, nós não podemos negar isso. É um cara de muita influência, né? Então eu diria que foi uma fala infeliz, né? Dado a um conceito ideológico, mais do que um fato histórico que a gente tem visto acontecer no mundo. E a interpretação foi dolorosa, né? Foi sim. Para com os israelitas, né? Eles se sentiram, Valdir, ofendidos, né? Porque, afinal de contas, quem foi exterminado? Foi o povo judeu, né? Quem foi exterminado foi o povo judeu. E isso é documentado, ninguém pode negar isso, né? Os campos de extermínio, as câmaras de gás, isso está na história, foi uma mancha na história. Então, comparar um evento desse com uma guerra que está acontecendo ali, que, até onde a gente sabe, está dentro das leis das guerras permitida pela ONU e pelas Nações Unidas, né? Então foi uma comparação, acho, um tanto exagerada do presidente. Pastor Ricardo, durante esse tempo que você pastor, você foi para a faculdade, teólogo, estudou, você convive com muitos irmãos, com muita gente. Tem assim, só para quebrar o gelo um pouquinho, alguma coisa assim engraçada, já aconteceu assim dentro da sua igreja? Você já se deparou assim com alguma coisa assim? Você podia contar uma pra gente? Tem muita história interessante, né? Olha, conta uma história interessante. Deixa-me contar uma história de quando eu era garoto lá em Xeramubim. Né? Olha, lá em Xeramubim, fui membro 36 anos na igreja de Xeramubim. Cheguei muito jovem na igreja, com 8 anos de idade. E lá na cidade de Xeramubim tem um amado irmão que ainda está vivo até hoje, que é o missionário Miguel Lourenço. Na época, eu garoto, adolescente, brincalhão demais, irreverente, mas na igreja. Um desses cultos na igreja, na escola dominical, o irmão Miguel Lourenço, ele na época usava aquele óculos com fotocromático, né, que hoje é chamado de lente transition, essas lentes especiais que durante o dia fica escura, né, à noite fica a lente clara. E aí, eu sentado ao lado do irmão Miguel Lourenço, Valdir, e aí o irmão Miguel Lourenço com a Bíblia aqui segurando na mão e tudo mais, não é? E eu olhando assim de lado e vi que ele estava com o olho fechado. Eu falei, rapaz, ele está dormindo. E o pastor pregando. Aí de repente eu cutuquei aqui do lado, né, o irmão Miguel Lourenço. E eu falei, irmão Miguel Lourenço, o pastor está pedindo o senhor para orar. Aí o irmão Miguel Lourenço levanta e diz, eterno Senhor, muito obrigado e tal. Aí o pastor, e Miguel Lourenço, o que foi que houve? Aí ele olha para mim assim, olha, irmão Ricardo, me respeite, viu? Não me leve a pagode, eu não me tire a terreiro. Rapaz, pastor, foi muito engraçado. Nós temos um quadro aqui, que todas as pessoas, nossos convidados, quando vêm, a gente tem um quadro do chapéu. Sim. Esse chapéu aqui tem uma pergunta. Essa pergunta é se o senhor tira ou não tira o chapéu. Certo. Essa pergunta pode ser direcionada a uma pessoa, a uma instituição, a uma entidade, a um ser. Eu queria que o pastor olhasse aí e fizesse uma explanação
e dissesse no final se você tira ou não tira o chapéu. Eu não sei nem o que é, por favor. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Eita, Valdir, rapaz, você é incrível. Você realmente, olha, a gente fica aqui olhando e fica pensando, rapaz, tiro ou não tiro? Né? Mas, Valdir, deixe-me falar para você o seguinte, essa autoridade que você coloca aqui é alguém que nos impressiona pela firmeza como líder, como uma autoridade não só para o seu país, mas para o mundo, e também por ser alguém que defende os seus valores como nação, e também por entender que em tudo isso tem um efeito de fé. Essa briga que esse camarada, eu vou citar aqui, que ele deu uma resposta recentemente contundente também para o mundo, né? Diante de uma fala, ele entende o que está envolvido. Ele sabe, de fato, os efeitos e tudo que ele tem falado e tem reagido. Então o nome que tem aqui é o Benjamin, né? Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. E nesse conceito, como um líder político, eu tiro o chapéu para ele. Acho que é um homem muito corajoso. E em Israel, com uma política diferente da nossa, o primeiro-ministro é a pessoa mais importante, né, no campo da política. Não é nem o presidente, mas é o primeiro-ministro. E eu acho que ele tem se posicionado de forma muito firme diante do que tem acontecido, dos ataques do Hamas, né? E lembrando que Israel é menor do que o estado do Ceará, viu? Menor do que o estado do Ceará. Pequeno, E é uma nação de poder bélico incalculável. E eu acho que ele tem sido feliz, principalmente do posicionamento com a fala do nosso presidente. Espero, Valdir, que se entendam, né? O nosso país é um país fantástico. Que, gostando ou não gostando, os eleitores do presidente Lula é uma grande autoridade, é um presidente que realmente precisa ser considerado como um influente que ele é, né? Acredito que o Netanyahu com Lula logo a logo deve estar... A mídia foi quem botou a briga. A mídia joga fogo, né? O Lula pode até não ter tido a intenção de ofender e comparar realmente ele com Adolfo Hitler, né? Mas a mídia deixou claro que o Lula disse foi isso. Né? E o Brasil inteiro também está revoltado também com o Lula, porque não era para Lula ter dito aquilo e tal. A mídia do Brasil também, né? Que o Lula se queimou o país. Então eu não sei. E o Benjamin Netanyahu, eu não sei se ele está em pleno pelos ouvidos, mas... Eu diria para você que não, viu Valdir? Israel, vamos se ajeitar. Né? O Israel é um estado que preza muito por aquilo que é dele, né? E o poder político de Israel também tem um aspecto religioso. Quando eu falo para você que a fala do nosso presidente ela foi mais ideológica do que história, é porque, infelizmente, nós estamos vivendo essa tendência mundial de nos deixar levar pelos nossos valores ideológicos e não pelo fato da coisa. Então, tem envolvido a política, a religião, chama-se de guerra santa, porque de fato está envolvida a religião. Então, acho que é muito mais do que isso, né? Muito bem. Pastor, nós vamos mostrar umas fotos suas aí, pedir a produção para mostrar umas fotos suas da sua igreja. E pedir a produção para mostrar umas fotos suas aí, logo em seguida nós vamos chamar os comerciais do programa. Você poderia fazer um muito bem, Valdir, aqui são visitas, eu faço visita diariamente, né, aqui em Icó, é um dos trabalhos que eu amo fazer. A vida é um pouco corrida, mas a gente tem tempo para isso, né? Isso então, aqui no Icó. A Icó, aqui nós temos uma família maravilhosa, né, a irmã Edivalda e as duas filhas, Edilene e Edilânia, né? É uma família que nós amamos, são membros da nossa igreja. E ali ao lado minha galeguinha, Valdir, né? Me acompanhando, né, nas minhas visitas, e sempre a gente registra esses momentos. Muito bem, Ricardo. Aqui é um momento na igreja com os amados irmãos. Ainda a turma, depois de um bom tempo da pandemia, ainda usaram, né, as máscaras. Hoje não estão mais usando, mas é um momento lá no culto na igreja. Aqui é um trabalho que nós temos lá no sítio Carnaubinha, com crianças ali da comunidade. A minha esposa e os amados irmãos fazem parte da equipe. Então, algumas crianças que estão com a gente. Essa foto já passou, né? Lá do... Pronto, mais uma foto com a criançada do sítio Carnaubinha. É um
trabalho que a gente faz lá de 15 em 15 dias. Aí as crianças, né? Animadas demais. Muito bom. E aqui mais uma foto com algumas crianças lá do sítio. E nosso produtor está colocando aí um momento lá na igreja, no culto domingo à noite. Nosso diácono Josué. Aqui a visita de um colega pastor nosso, em um momento lá na igreja. Acho que talvez tenha mais algumas, né? E aí uma conferência de mulheres que aconteceu recentemente. Nós tivemos o grande prazer de receber uma palestrante de Juazeiro do Norte, auxiliadora, que inclusive também ela trabalha na TV evangélica do Cariri, né? Ela esteve conosco. Aí mais algumas visitas, né? Ali o Coroner, né? O popular Coroner, o Coroner é membro aqui da nossa igreja, a esposa dele, irmã Zilma, essa foto também já passou, né? E aí a irmã Vila, né? Essa é uma mãezona, rapaz, que a gente tem aqui em Icó. Tem uma senhora que nós amamos de paixão, tem uma visita aí, sempre que a gente vai, ela prepara lá um lanche pra gente, lá no Gama, muito bom. Aí mais um amado casal da nossa igreja, irmão Manuel, dona Marinete, mora ali na rua Desembargador José Bastos. Aí a irmã Judite, da família Romualdo, né? Ela é da família do Coroner, viu? Isso. Exatamente, né? Ali no alto. Mais uma foto da irmã Vila, olha lá, toda simpática, tirando a foto com a gente. Ah, Valdir, eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar com essa turma, é um pessoal maravilhoso. Principalmente os idosos, né? É muito dedicado. Pastor, nós vamos chamar aqui os nossos comerciais, do nosso programa, para que possamos agradecer às pessoas que colaboram conosco, para nós encerrarmos. Cerealista Lima Distribuidora de Alimentos. Tudo em cereais, açúcar e coense com empacotamento próprio. Arroz panelaço, café, macarrão, flocão, bolacha, margarina e muito mais. Visite-nos. Estamos na Avenida Nogueira Acioli, número 1030, em frente à Univers. Telefones para contato 99651-7555 ou 99651-7557. Cerealista Lima Distribuidora de Alimentos, alimentando você e sua família em Icó, Ceará. Farmácia Dona Maria, tradição é tradição. Farmácia Dona Maria, medicamentos éticos, genéricos e similar. Lab São Vicente, laboratório de análise clínica, sob o comando e a direção da doutora Ariane Anike. Todos os exames para você, exames laboratoriais no Lab São Vicente. Irmão GG em Lima Campos. E agora, no Triângulo de Lima Campos, você se depara com Pousada e Restaurante Agreste. Grupo Irmão GG. Supermercado Irmão GG. Móveis e Eletro Irmão GG. E Madeireira Frei Damião do Grupo Irmão GG. Você sabe que com saúde não se brinca, certo? E quando se trata de cuidar do seu bem-estar, a água é essencial. Não esqueça de beber água, afinal, ela é o alimento mais importante para o seu corpo. A água cristalina das Ribeiras entrega o melhor para você. Hidrate-se com confiança e sinta a diferença. Água cristalina das Ribeiras, cuidando da sua saúde. Experimente e desfrute de uma hidratação de qualidade. Procure um de nossos distribuidores autorizados ou ligue para 88 21 48 07 16. Refresque-se com a escolha certa. Farmácias Conviva. Somos duas farmácias localizadas aqui na Avenida Nogueira Acioli, bem no centro da cidade, com uma equipe super preparada e pronta para te atender. Medicamentos com qualidade, atendimento humanizado e preço exclusivo. Somos as Farmácias Conviva, há mais de 10 anos no mercado, entregando o melhor para a sua saúde. Venha nos fazer uma visita. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o Dr. Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna Medical São Lourenço, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DDD 88 998
999-6619 ou faça uma visita presencial na Rua Francisco Maciel, número 2414, no centro de Icó, Ceará. E tenha uma experiência única em cuidados médicos. Dr. Fábio Nobre. Nós estamos de volta para que possamos encerrar o nosso programa no último bloco e agradecer aí aos nossos colaboradores, né? O pessoal das farmácias Conviva, na pessoa do meu amigo Dr. Márcio, lá das farmácias Conviva, sua esposa Mirella, como também o pessoal da Cerealista Lima, meu amigo Silon, muito obrigado pelo apoio. Aos meus amigos, meus irmãos GG, lá em Lima Campos, do grupo Irmão GG, muito obrigado. O pessoal do Lab São Vicente, Laboratório de Análises Clínicas São Vicente, meu amigo Genismar também, muito obrigado. E também o pessoal da água cristalina das Ribeiras, daqui do Solo Icoense. Agradecer também ao Dr. Fábio, né, que é médico endoscopista, endoscopia digestiva, e agradecer também às demais pessoas que colaboram conosco, né? Muito obrigado aí a você. Meu amigo Baruca, lá da Ecovariedade, juntamente com o seu filho Pedro Paulo. Abraço para o meu amigo Baruca, lá na cidade de Paranaíba, no Piauí, e a sua esposa Leila. Beijo no coração, meu irmão. Gosto muito de você. E, por último aqui, pastor, olha, eu estava olhando ali, muita gente, né, conectados conosco, dando boa noite, elogiando o nosso bate-papo, e muito interessante, né, que nós conversarmos algumas coisas que as pessoas ficam no ar. Sabe que hoje o povo não lê mais, né? O povo não lê mais, não gosta mais de ler. E foi muito boa a sua explicação. Eu quero te agradecer por ter vindo até aqui, dividir conosco esse momento alegre, e que você fizesse suas considerações finais. Muito bem, Valdir, eu que agradeço, foi um tempo maravilhoso, muito obrigado pela oportunidade, mandar um abraço aí para o seu público, que Deus te abençoe cada vez mais nesse programa fantástico, que sempre tem convidado pessoas de diversas áreas, né, da sociedade, e para mim era um motivo de grande alegria estar contigo nesse momento aqui. Muito obrigado, viu? Pastor, só um pouquinho orar para os nossos telespectadores. Leva uma mensagem aí, por favor. Muito bem. Uma oração? Uma oração. Muito bem. Glorioso e eterno Senhor, quero te agradecer por este momento aqui com o Valdir Batista. Te peço, Deus, que abençoe o seu público, ajuda cada um que está nos acompanhando, tanto neste programa como em outros, a compreender os temas e a importância de cada um deles. Te peço pelas famílias icoenses, pelas famílias que nos ouvem, os telespectadores que sejam alcançados com tua graça e a tua misericórdia. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Valdir. Obrigado, pastor. Obrigado a você que ficou conosco até agora com mais uma edição do programa Algo Mais. Boa noite e até o próximo programa. Sabe aquela comidinha feita por banheiro? É aqui mesmo no Caipira. Aqui você prova da gastronomia regional com receitas típicas do Nordeste, fortalecendo nossas raízes. Temos um ambiente climatizado com capacidade para 40 pessoas, onde pode ser realizado comemorações e reuniões corporativas. No nosso salão principal, temos espaço para mais de 100 pessoas, um ambiente agradável, arejado, ideal para receber você e a família. Como diferencial, oferecemos um espaço ao ar livre, onde as crianças podem brincar, tendo contato com a natureza. Estamos localizados na BR-116, quilômetro 381, próximo à cidade de Icó, Ceará. Nosso telefone para contato, DDD 889-8803-1224. Venha viver com a gente essa experiência gastronômica.
Aqui na Sopeças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com a Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para o seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, centro, número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Temos recebido várias mensagens com relação às nossas cirurgias e exames. Condições especiais para cirurgias de catarata, glaucoma, pterígio e calagem em até 10 vezes. E para exames, mapeamento de retina, topografia de córnea, retinografia em até 6 vezes. Dando acessibilidade, aos pacientes que nos procuram e condições especiais nesse final de ano. Então nos procure, estamos à disposição. Já temos cirurgias marcadas nesse mês de novembro, já iremos iniciar nossas cirurgias e aguardando vocês por aqui. Em Icó, você pode contar com a Louro Tintas. Tecnologia em tintas automotivas. Anote aí os nossos telefones e WhatsApp. DDD 88 99226 8687 ou 99633 8499. Louro Tintas Automotivas. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o Dr. Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna Medical São Lourenço, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DDD 88 998696619 ou faça uma visita presencial na Rua Francisco Maciel, número 2414, no centro de Icó, Ceará. E tenha uma experiência única em cuidados médicos. Dr. Fábio Nobre. Brasil Modas. Com variedade e um preço que cabe no seu bolso. Contamos com moda feminina, moda masculina, moda infantil, cama, mesa e banco. E ainda temos um espaço completo e diversificado para o seu bebê. Enxoval completo, jogos de bolsas, roupinhas e acessórios. Faça as suas compras com facilidade. 10% de desconto nas compras à vista e ainda dividimos no cartão em até 6 vezes sem juros. Brasil Modas, a loja que veste você.